Olha só, vou gravar esse vídeo aqui em condições muito pouco ideais, ainda com cara de sono, ainda com cabelo de sono, no aeroporto aqui de Paris, fazendo conexão para voltar para casa, voltando do Rio de Janeiro, sem ter conseguido, por uma impossibilidade de calendário, de agenda, ter vivido tal qual Dua Lipa, o Maracanã com vitória do Fluminense para cima do Flamengo, a primeira derrota do Flamengo em clássicos nessa temporada de Brasileirão, a primeira desde a derrota justamente para o Fluminense na temporada passada. Aliás, se a torcida rubro-negra, não sei, tá? Se eu estou exagerando, considera esse período de 19 para cá como o maior da história do Flamengo, maior inclusive do que o Flamengo do Zico, aí é uma discussão muito rubro-negra e pouco minha, mas no mínimo é a segunda melhor fase da história do clube. Existe apenas um rival no Rio de Janeiro que consegue ser uma pedra no sapato direta, né? Ao Flamengo. Não falo em número de títulos, porque é evidente que o Botafogo também conseguiu ter um ano mágico na temporada passada, mas é o Fluminense quem mais incomoda o Flamengo. Isso não é título para o Fluminense, mas isso é uma graça para a torcida tricolor, que eu também acho divertida. Que para além de conseguir atingir objetivos que estavam para além das nossas possibilidades e orçamentos em 2023 e com duas disputas de Mundial de Clubes, eu também acho que é interessante que a gente consiga ser uma pedra no sapato do maior rival e do clube mais endinheirado do Brasil, por méritos próprios também, evidentemente, né? E isso fez muita diferença, por exemplo, no segundo tempo, né? Enquanto o Flamengo sacava peças que não cabem no orçamento da maior parte dos clubes do futebol sul-americano, o Fluminense tinha que se virar com o que tinha, e o que tinha de opção no banco de reservas é um pouco por falta de orçamento e um pouco por falta de um orçamento mal investido. Então não é apenas uma história de uma vítima contra alguém com mais grana, né? O Fluminense teve grana para investir e não soube investir em muitos casos. Onde deu certo foi, para mim, na maior contratação e na melhor contratação do Fluminense desde John Arias. Não tem tanto tempo assim, mas foram muitas nesse ato, que se chama Lúcio Acosta. Eu estou cada vez mais enamorado por esse Messi argentino. Cara, que jogador formidável de se ver, tratando com a bola, né? Assim, aquela intimidade. Ele é um cara que acho que o produto final tende a melhorar, ainda falta ele fazer um pouco mais do que acabou fazendo nessa finalização mágica, assim. Tanto é que pouco tempo antes ele tinha errado um domínio que ele sairia cara a cara com o Rossi, né? Mas aí depois ele faz essa pintura, um gol muito marcante para a história do Fluminense em Fla-Flus pela beleza do gol, e o Acosta consegue o primeiro grande gol dele com a camisa do Fluminense. Eu tendo a achar que o Fluminense 26 tem que ser construído ao redor de Acosta, porque tomara que não seja algum problema físico preocupante. É um cara que tem um histórico de lesões, se eu não me engano, muito positivo, né? Não é preocupante. E é um cara que tem um futebol que você precisa valorizar, que você precisa construir o seu time para ajudá-lo, para facilitá-lo. E quando eu traço essa linha entre Acosta e Arias, eu fico pensando, se um tivesse jogado com o outro, será que um jogará com o outro? Aí é mais sonho e vontade e desejo do que informação. Enfim, o Fluminense faz um primeiro tempo de atropelo, tá? Eu chamo de atropelo sem nenhum medo. E eu acho que quem viu o jogo tende a concordar com essa definição, com esse rótulo, mais do que quem leu as estatísticas em vez de perceber o jogo. Porque tá ali, né? O Rossi não fez nenhuma defesa. O Fluminense teve apenas 2 chutes a mais do que o Flamengo. Mas em todos os setores do campo, durante os primeiros 45 minutos, a gente viu um banho de entrega e de encaixe tático
dos jogadores do Fluminense para cima dos jogadores do Flamengo. Assim, foi um primeiro tempo vergonhoso para o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, com a responsabilidade que tem nas mãos nessa reta final de temporada, ainda mais depois do empate. É bastante frustrante para o Palmeiras contra o Vitória. O Flamengo entrar em campo jogando daquela maneira, sendo engolido por um Fluminense, que é um time melhor com o Zubeldia, especialmente no campo defensivo, mas ter essa disparidade de entrega é algo que o torcedor do Flamengo deveria estar bastante, e acho que está, né, incomodado. Para o Fluminense foi um alívio, assim, foi de abrir sorrisos e bandeiras nas arquibancadas, porque o Fluminense conseguiu realmente ser muito, muito, muito superior para além das chances criadas, né? Os 2 gols, o segundo, é claro que é muito mais falha do Rossi do que uma criação do Fluminense, mas tem ali o encaixe de algo da estratégia do Zubeldia dando certo, que é a pressão alta, que já havia ameaçado o Flamengo em outras oportunidades nesse primeiro tempo, e o Serna consegue aproveitar o vacilo bizarro do goleiro do Flamengo. Mas para além desse gol, para além do golaço do Acosta e da chance que por um triz não entrou da finalização do Canóbio e do domínio errado do Acosta que sairia cara a cara com o goleiro do Flamengo, o Fluminense ele conseguiu ter uma superioridade anímica, né, como dizem por aí, muito, 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 muito gritante, assim. E no segundo tempo, naturalmente o Fluminense recuou, naturalmente o Fluminense deu a bola para o Flamengo e naturalmente a superioridade de qualidade de jogadores na opção no banco de reservas fez com que o Flamengo tivesse um domínio praticamente completo da segunda parte sem criar grandes chances, né? E aí são 2 coisas que podem conviver. O Flamengo teve todo o domínio da bola, mas não conseguiu criar chances, principalmente pelo chão, assim. Eu achei muito pobre o Flamengo com a bola, inclusive, né? Chuveirinho para a área, muito poucas chances arriscadas pelo centro do campo, pelos lados. O Cebolinha entrou muito bem, né? Conseguiu incomodar muito o Samuel Xavier, criando chances ali pelo lado esquerdo, mas não achei o Flamengo condizente com o futebol que eu espero do líder do Campeonato Brasileiro e do finalista da Libertadores, sabe? Acho que foi um domínio meio infértil. E aí foi criando chances com bate-rebate dentro da área e, para mim, 2 pênaltis, tá? Um marcado e um não marcado, portanto, um erro da arbitragem. O pênalti do René, para mim, é indiscutível, claríssimo. Um erro, aliás, 2 pênaltis em tiros do Fluminense nos próprios pés, né? O René erra a furada e depois expande o próprio corpo com o braço, então é pênalti. E o primeiro pênalti em ordem cronológica não marcado foi o do Thiago Silva, né? Que demora para afastar a bola e ele chuta o Bruno Henrique. Para mim, assim, eu não entendo quem não vê pênalti ali. Eu acho que é uma questão muito clubista quem não consegue ver esse pênalti, porque, cara, se fosse o contrário, provavelmente você que não acha que foi pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique, acharia pênalti do Bruno Henrique no Thiago Silva. Enfim, não entendo por que não foi marcado. Mas eu não consigo entender que essa tenha sido a causa principal, tá? Não acho que tenha sido a causa principal da vitória do Fluminense, da derrota para o Flamengo. O Flamengo tropeçou nos próprios pés. E o Fluminense conseguiu sobreviver como pôde. Mais uma vez, a defesa, o sistema defensivo recuperado pelo Zubeldia, o que já era uma característica dele nos trabalhos anteriores, principalmente no São Paulo, né? Inclusive, as críticas iam muito no sentido de ser um cara muito defensivo. O segundo tempo ele acaba não sendo punido porque o Flamengo não consegue transpor esse sistema defensivo muito bem montado, mas eu acho que faltou ao Fluminense acertar mais contra-ataques, né? Assim, não teve nenhuma conexão, nenhuma jogada em que alguém do meio-campo conseguiu acionar alguém nas pontas e no ataque. O John Kennedy ficou muito isolado depois que entrou no lugar do Everaldo. Aliás, para mim, o John Kennedy deveria ter sido titular. Mas, enfim, muito bom jogo do Canóbio, tá?
Não gostei do jogo do Thiago Silva, para além do pênalti cometido e não marcado. Ele cometeu alguns erros ali que poderiam ter custado a vitória ao Fluminense. Mas isso não é uma crítica geral. O Thiago Silva é uma crítica muito pontual, para mim um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro ainda. E eu gostei muito do jogo do Canóbio, o que é algo raro para mim. Não sou tão fã do Canóbio, inclusive acho que ele deveria ser mais testado como volante do que como atacante, mas enfim, ele entregou um bom futebol com a bola nos pés, inclusive, não só enquanto entrega, desarmes, etc e tal. É isso, gente. Voltando para a rotina de futebol inglês, nesse fim de semana cubro em loco Newcastle e Manchester City no sábado. No domingo vou para Londres para a cobertura da Liga dos Campeões. O Fred Café volta na segunda-feira e a gente volta a trocar mais ideias sobre o futebol europeu por aqui. Talvez mais sobre o Fluminense, né, também. Vamos ver como é que vai ser essa reta final aí contra o Palmeiras, no Allianz. Apesar da má fase do Palmeiras, é sempre muito difícil. O Fluminense não consegue arrumar nada no Allianz, né? Depois São Paulo, Grêmio e talvez um confronto direto, uma final por vaga na Libertadores. No melhor dos casos para o Fluminense, né? Contra o Bahia, fechando o Brasileirão antes das semifinais contra o Vasco na Copa do Brasil. Então, acho que conversaremos mais sobre o Fluminense nessa reta final por aqui. Fiz uma exclusiva com o John Kennedy, eu espero que você confira. Ela não é uma exclusiva que perde a temporalidade depois do Fla-Flu, apesar de ter um trecho falando do Flamengo, de atrapalhar o Flamengo, de querer marcar um gol no Fla-Flu. Eu acho que tem muito mais para falar e para analisar dessa entrevista do que algo muito focado no jogo que passou. Então te convido para assistir, tá lá no YouTube da TNT Esportes Brasil, tá? E também dei 2 entrevistas muito legais com a rapaziada, primeiro do Flow Esporte Clube, obrigado pelo convite mais uma vez, Matheus especialmente, e também com o Charla Podcast, obrigado ao Miguel, produtor, que ajudou muita coisa, e a dupla Betão e Cantarelli. Tamo junto, tá? Espero que vocês, se não assistiram, assistam pelo menos os cortes dessas entrevistas. E eu vou voltar aqui e correr para ver se o meu voo para Fria Manchester já não está embarcando ou está atrasado. Beijo.